Além de validar os dados dos campos antes de fazer uma operação, também podemos modificá-lo antes de ir para o banco ou quando eu pego do banco e mostro para a tela. Então vamos trabalhar com dois métodos que fazem essa alteração dos dados, tanto para gravar no banco quanto para trazer eles para a tela. Para isso vamos alterar nossa classe Model. Então aqui dentro da classe Model, vamos primeiro alterar como nós pegamos a informação. Então aqui nós estamos criando um getAvatarImage, um getAvatarFileName e um getData de nascimento. O que isso vai alterar no nosso model? Nosso model, por exemplo, nós temos aqui o contato, ele é uma instância do contato, então, new contato. Então eu posso acessar qualquer campo da minha tabela. Então, por exemplo, o campo e-mail. Então, estou lá um echo e-mail. Só que no caso do avatar, ele vai estar salvando o caminho da imagem. Então, em algumas situações, eu não quero que mostre o caminho da imagem. Eu quero que ele mostre só o nome do arquivo. Então, nesse caso do getAvatarFileName, eu vou trabalhar com ele dessa forma. Eu vou criar um avatarFileName. Como é que eu sei o nome que ele vai ser no meu model? Porque aqui ele considera o get, ele é fixo, e o attribute também. A cada letra maiúscula, ele vai colocar um underline. Então, o avatar, tudo minúsculo. Como o F é maiúsculo, então ele considera como um underline. Então, underline file name. Então, ele vai trabalhar nessa formatação. Então, aqui, avatar image. A minha imagem no banco vai estar salva com o caminho relativo. Então, da pasta storage padrão do Laravel, dali para frente ele vai ter o caminho. Então, images, o ano, o mês e o nome da imagem. Eu não tenho o caminho do meu site, a URL do site. Aqui eu vou estar já anexando essa URL já nesse retorno. Então, eu vou ter a variável aqui, avatar image. Avatar, underline, image. Aqui, ó, avatar é maiúsculo Y, então underline image. Então, esse é o modificador para você obter os dados. E aqui a data de nascimento é a mesma situação. Eu quero que essa data de nascimento, quando ela grava no banco, o MySQL grava datas no formato, por exemplo, o ano, o mês e o dia. E eu quero exibir dia, mês e ano. Eu quero exibir assim, dia, mês e ano, e usando a barra. Então eu estou utilizando um helper que eu criei aqui, que eu vou mostrar já para vocês. E aqui, quando eu pegar a data de nascimento, então data, underline, data de nascimento. E uma coisa que eu não falei, aqui eu estou utilizando o campo nativo do banco. No caso da data de nascimento, eu estou alterando o próprio campo nativo. Eu não estou alterando o nome dele, como no caso do avatar. No avatar eu criei novos campos, e aqui no data de nascimento eu estou utilizando o campo nativo. Então ele sempre vai vir esse campo já formatado para mim. E a outra situação é quando eu quero salvar a informação do banco. Então eu vou utilizar esse mutator. Ele vai alterar a informação. Então é a mesma situação. Então é o set, data de nascimento, attribute, então vale. E aqui eu seto na classe agora model, atributo, o atributo data de nascimento, ele formata aqui para o banco. Então aqui ele inverte. Ele pega na tela dia, mês e ano e inverte para ano, mês e dia para mandar para o banco. E na tela ele faz o contrário. Ele faz a inversão do banco de ano, mês e dia para dia, mês e ano. Aqui no campo do avatar, ele está tratando uma outra situação. Como o campo do avatar ele vai ser um campo de imagem, eu tenho que subir essa imagem para o servidor, ele está fazendo essa tratativa aqui já no model. Eu preferi deixar a responsabilidade do upload para o meu próprio model, porque ele é o detentor da informação, e não deixar o controller responsável para fazer isso. Aqui eu estou criando só um prefixo aleatório, para caso alguém suba o arquivo com o mesmo nome. Então eu coloco um prefixo, um underline, e aqui eu pego o nome do arquivo, né, que a pessoa fez o upload, crio uma pasta, então dentro da pasta public, uploads, ano e mês, né, para separar os arquivos, e eu jogo o arquivo. Então eu valido se o upload é válido e eu salvo ele. Então em qual caminho, que é o caminho que eu criei aqui em cima, qual que é o nome do arquivo com um prefixo randômico aqui de 5 posições. E daí eu seto o atributo dele com esse caminho. Aqui eu estou fazendo um replace porque fisicamente no servidor ele vai ficar na pasta public. Só que quando eu exibir isso para o usuário, na URL ele vai ficar como storage. Então eu já faço essa correção aqui, já salvando no banco com o caminho correto que eu vou utilizar para exibir para o usuário. Então para a gente utilizar essa classe para ela começar a funcionar, nós precisamos fazer duas operações. Uma é criar esse helper de data e outro é criar esse caminho do storage, que ele é criado também para uma função do PHP Artisan. Então primeiro vamos criar esse caminho do storage. Então novamente aqui no SSH, vamos PHP Artisan storage link. O que esse PHP storage link faz? Por padrão, o Laravel tem essa pasta storage. Dentro dela tem o app e dentro do app tem a pasta public.
Só que essa pasta não é acessível pelo navegador. Você não consegue chegar nela aqui por esse caminho. Como é que eu consigo enxergar ela? Eu só consigo ter acesso à pasta public para frente aqui nesse caminho. E não é essa public aqui do storage, é a public aqui da raiz. Eu tenho acesso ali no navegador apenas essa pasta public. Eu posso colocar mais imagens, JavaScript, CSS. Isso aqui eu consigo acessar aqui. javascript.app.js. Eu consigo chegar no arquivo do JavaScript da minha aplicação. O que aquele storage link faz? Ele cria um link virtual aqui, faz um mapeamento daquela pasta public que não é acessível e ele coloca um caminho aqui, tornando ela acessível através do public do Laravel que fica disponível. Então aqui eu vou ter acesso a um /storage, mas é um storage específico da aplicação. Não é o storage se eu quiser gravar alguns arquivos que eu não quero que o usuário faça download, eu deixo no storage na raiz dele. E aqui eu estou compartilhando apenas o storage, app e o public. Então tudo que tiver de public para frente o usuário tem acesso. O que tiver na pasta storage antes disso ele não tem acesso. Então você consegue controlar o que você vai deixar disponível para o usuário ou não. Porque às vezes ele pode subir um documento, alguma coisa que ele não pode mais acessar ou outros usuários não podem acessar, você consegue fazer essa tratativa através desse caminho. E agora vamos criar um helper. Esse helper a gente vai criar aqui na mão. Vamos criar primeiro uma pasta aqui dentro de app, helpers. E dentro de helpers vamos criar um novo arquivo que ele vai ser um dateformat. Dateformat.php. Vamos fazer um helper bem simples aqui, só para fazer essa tratativa de data nossa. Aqui eu vou deixar também dois caminhos, depois eu vou colocar disponibilizar para vocês. Esses dois links ensinam a fazer um helper mais elaborado, assim, utilizando mais recursos do Laravel. Mas como a intenção aqui é fazer uma tratativa de data muito simples, vamos deixar ele apenas como função. Então aqui basicamente ele valida se essa função dateformat existe. Se ela não existir, ele vai criar essa função. Qual é a data que eu quero trabalhar e para qual formato. Se eu não informar o formato, ele vai considerar que é o database e ele vai formatar com ano, mês e dia. E se eu falar que é para tela, ele coloca dia, mês e ano. E basicamente isso. Caso a data tenha hora, ele simplesmente acrescenta a hora no final e te devolve, como a hora não tem alteração nesse caso. Então é um helper bem simples aqui, depois eu disponibilizo esse código também para vocês. Como é que eu vou utilizar esse código, né? Como é que ele vai aparecer disponível aqui para minha classe se eu não tenho vínculo nenhum com ele? Nós vamos cadastrar ele lá no nosso composer.json, o próprio composer fazer o carregamento dele. Então aqui depois do PSR4, colocamos vírgula, colocamos files em minúsculo, né? Abrimos um colchete. Então vamos informar onde ele está. Então ele está em app helpers /dateformat.php. Então, como estamos alterando o nosso arquivo Composer, novamente temos que executar o Composer dump autoload. Então, voltamos para a raiz do nosso projeto, Composer dump autoload. Ele vai gerar os arquivos novamente e quando nós iniciarmos nossa aplicação, ele já vai carregar o nosso helper de data. Bom, Composer executado, vamos fazer um novo commit da nossa aplicação. Primeiramente, vamos subir o request, validação de formulário. Aqui o nosso helper e tratamento de campos do contato.